Se force a agir, invista sua energia em você, porque é exatamente aí que a transformação começa. Você não vai mudar esperando pela motivação, ela não vai te salvar. É frágil, instável e some quando você mais precisa. Mas dentro de você existe algo muito maior, uma força que não depende de ânimo passageiro, que desperta toda vez que você decide dar o próximo passo, mesmo cansado, inseguro ou cheio de medo. O estoicismo é esse guia que arranca você da teoria e leva direto para a prática, que ensina a dominar os pensamentos, transformar dificuldades em crescimento e avançar dia após dia na direção do que realmente importa. Hoje, você vai conhecer 10 hábitos estoicos, simples, aplicáveis e transformadores, capazes de mudar sua forma de agir, fortalecer sua mente e abrir o caminho para uma vida de clareza e determinação. Não será apenas mais um dia comum, será o início da sua evolução pessoal. E antes de começarmos, curta, comenta e compartilha. Só assim esta mensagem chega a mais pessoas que precisam despertar sua força interior. Agora vamos começar. Hábito 1. De perdido a focado. Como criar uma rotina que transforma tudo. O caos não desaparece sozinho, ele cresce e toma conta. A mente sem direção acorda perdida, corre o dia inteiro e termina exausta, sem nem perceber onde gastou tanta energia. Criar uma rotina é a forma mais simples de transformar essa bagunça em clareza. Ter rotina não é viver preso, mas dar à sua vida uma direção clara. Imagine acordar já sabendo onde colocar sua energia, sem se perder em escolhas inúteis. É como ter um GPS silencioso. Não manda em você, mas aponta o caminho e evita desperdícios. Quando a mente sabe o próximo passo, ela deixa de sabotar e passa a ajudar. A ansiedade diminui, a produtividade aumenta e seus objetivos ganham forma. Foi por isso que Marco Aurélio escreveu: concentre-se em fazer o que está diante de você com retidão, cuidado e atenção, sem distrações. A rotina é terreno fértil. Pequenos hábitos regados todos os dias criam raízes que sustentam toda a sua vida. Não precisa de nada grandioso. Organize sua manhã, defina uma prioridade e reserve minutos para refletir. É assim que disciplina e resiliência começam. Sêneca dizia: a vida sem uma meta é completamente vazia. Um dia bem estruturado é um dia bem aproveitado. E é exatamente isso. Um plano diário transforma horas soltas em progresso contínuo. Não precisa ser perfeito, precisa ser possível. Um pequeno avanço hoje vale mais que uma grande promessa deixada para amanhã. E lembre-se, sua rotina não deve ser cópia da de ninguém. A rotina de quem mora com a família nunca será igual à de quem vive sozinho. O segredo não é imitar, mas ajustar cada ação à sua realidade. Quando você adapta, sua rotina deixa de ser um peso e se torna uma base sólida, onde suas metas ganham forma. Então, antes de começar, olhe para dentro. Quais são seus recursos, suas responsabilidades, seus limites? Só quando você reconhece onde está, pode decidir para onde vai. E a prática estoica é simples. Escreva 3 ações para repetir durante a semana. Talvez silêncio ao acordar, uma pausa para se mover ou organizar tarefas antes de trabalhar. No fim, você vai notar, não foi a revolução, mas os detalhes consistentes que transformaram tudo. Cada dia é uma página em branco. O que você escrever hoje pode ser o início de um novo destino. Deixe nos comentários: hoje eu começo um novo capítulo. Porque quando você guia sua rotina, o caos se cala, a clareza aparece e sua vida deixa de ser sobrevivência para virar evolução. Hábito 2. Quando você fortalece sua mente, a ansiedade acaba. A ansiedade é como uma tempestade. O céu pode até estar se abrindo, mas dentro de você, o vento continua soprando forte, te deixando paralisado. Quantas vezes você já se viu preso nesse turbilhão de pensamentos incontroláveis? É aí que o estoicismo surge como uma bússola
para mostrar que mesmo em meio às ondas, ainda existe direção. Marco Aurélio escreveu: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa frase nos lembra de uma verdade simples e libertadora. Você não controla o mundo lá fora, mas pode controlar a forma como decide reagir. É aí que começa a verdadeira liberdade. Para os estoicos, a ansiedade nasce quando colocamos o foco no que está fora do nosso alcance. Como Sêneca dizia, estamos mais frequentemente assustados do que machucados e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, não é a vida que nos destrói, é a forma como nossa mente cria monstros maiores do que eles realmente são. Pense em uma corda que você puxa com toda a força. Quanto mais tenta controlar o incontrolável, mais tensão cria. O estoicismo nos ensina justamente o contrário, soltar a corda, e esse ato de soltar tem nome, dicotomia do controle, aprender a distinguir o que depende de você e o que não depende. Esse simples filtro já traz um alívio imediato. Superar a ansiedade não é evitar problemas, mas enfrentá-los com calma. Quando sentir o peso da ansiedade, faça uma pausa, respire fundo e pergunte: o que posso controlar agora? Só essa pergunta já enfraquece a tormenta, porque ela te arranca da imaginação e te devolve ao presente. Foi assim que Marco Aurélio lidava com seus próprios medos, escrevendo. Ao colocar no papel suas preocupações, percebia que muitas delas não eram tão assustadoras quanto pareciam. Você também pode. Escreva seus medos, olhe para eles de frente e perceba que a maioria é fumaça, não fogo. E adote uma segunda prática estoica, o amor fati, que significa amar o destino. Não é desistir, mas abraçar até mesmo os caminhos inesperados, porque quando você aceita o que não pode mudar, transforma peso em aprendizado e dor em força. Dominar a ansiedade é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. É a chave para viver com equilíbrio, presença e foco. A prática estoica é simples. Escreva 3 coisas que estão fora do seu controle e 3 que dependem de você. Depois, comprometa-se a soltar o que não é seu e a agir sobre o que é sua responsabilidade. Essa simples escolha já muda o rumo do seu dia. Lembre-se da sabedoria estoica. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. E quando você aprende a ajustar suas velas, descobre que não precisa temer a tempestade, porque até o vento mais forte pode se tornar força para levar você mais longe. Escreva nos comentários: hoje eu solto o que não controlo. E dê esse passo agora, porque toda vez que você solta a corda, ajusta suas velas e encara o presente, a ansiedade perde poder e você volta a ser o comandante da sua vida. Hábito 3. Nada acontece até o dia em que você decide agir. O que nos impede de realizar grandes feitos não é a falta de capacidade, mas a falta de ação. Sêneca já nos lembrava disso. Os sonhos não fracassam por serem impossíveis, mas porque muitos desistem antes mesmo de tentar. Pense em uma montanha imensa. O topo parece inalcançável quando você olha de baixo. Mas não importa o tamanho do desafio. A única coisa que realmente importa é o primeiro passo. Sem ele, você fica parado, mas com ele, você já não é mais o mesmo. O progresso não nasce da perfeição, nasce da ação. É por isso que as pessoas sábias entendem que feito é sempre melhor do que perfeito, porque o que transforma a sua vida não é o plano idealizado, é o gesto concreto, por menor que pareça. Epicteto ensinava como alguém se torna excelente, praticando dia após dia. Ele tinha razão. Cada ato é como um tijolo colocado na construção da sua vida, e não é preciso erguer o prédio inteiro hoje. Basta assentar um tijolo de cada vez.
O segredo está nos movimentos modestos. Você não precisa mudar tudo de uma vez, só precisa mudar algo agora. Quer melhorar sua saúde? Comece com uma caminhada de 5 minutos. Quer aprender algo novo? Leia algumas páginas de um livro. Pequenos passos criam impulso, e esse impulso te leva mais longe do que qualquer intenção grandiosa, que nunca saiu do papel. É natural sentir insuficiência no início. Os primeiros resultados raramente são bonitos. E tudo bem. O que importa é ajustar, crescer e aprender a cada tentativa, porque cada passo, mesmo imperfeito, reforça a mensagem para si mesmo. Eu sou capaz de avançar. Os estoicos nos lembram, não é o que acontece que importa, mas como reagimos ao que acontece. E reagir com ação, mesmo modesta, é um ato de coragem. O segredo para conquistar a vida que você deseja não está em saltos gigantes, mas na consistência dos passos diários. É a constância que muda seu destino. Então hoje eu quero te desafiar. Dê o primeiro passo para aquilo que você mais deseja mudar ou conquistar. Não espere condições perfeitas. Elas nunca virão. Escolha uma ação simples e faça agora. Hábito 4. Crescer é aprender a soltar o que não te pertence. Você já parou para pensar no que ainda está segurando, que não faz mais sentido? Pode ser um objeto guardado, uma ideia ultrapassada ou até um relacionamento que perdeu a vida. Muitas vezes carregamos pesos desnecessários que drenam nossa energia e nos impedem de seguir em frente. Os estoicos nos lembram: não podemos agarrar algo novo se nossas mãos estão ocupadas com o velho. E é verdade. Enquanto insistimos em segurar o que já não serve, fechamos as portas para o que realmente importa. Desapegar exige coragem. É como limpar uma gaveta cheia. Para abrir espaço, você precisa retirar o que está apenas ocupando lugar. Só que essa gaveta não é só física, ela é mental e emocional. São crenças limitantes, compromissos que já não têm sentido, expectativas que já não pertencem a você. Marco Aurélio nos oferece uma imagem poderosa. Seja como uma rocha que as ondas não conseguem mover, mas que lava tudo o que não pertence a ela. Essa metáfora nos ensina a ser firmes no essencial, mas flexíveis para deixar ir o que não acrescenta. A verdadeira liberdade para os estoicos nasce do desapego, não apenas das coisas materiais, mas também da ilusão de controle sobre aquilo que nunca esteve em nossas mãos. No seu dia a dia, isso pode significar abandonar hábitos que sugam sua energia, encerrar ciclos de relacionamentos que já não são saudáveis, ou simplesmente soltar o medo de errar, abrindo espaço para novas oportunidades. E quando você se liberta do que não serve, algo incrível acontece. Não é só espaço físico ou emocional que você ganha, é uma renovação de energia. É como abrir as janelas de uma casa depois de muito tempo fechada e deixar a luz entrar. O ar muda e a vida volta a circular. Revise sua vida. Quais objetos você acumula sem necessidade? Quais ideias você carrega que já não fazem sentido? Quais relacionamentos você empurra mesmo sabendo que não te nutrem? Muitas vezes, não é a vida que nos prende. Somos nós que insistimos em segurar correntes que já estavam abertas. Aqui vai a prática estoica dessa lição. Faça uma lista do que precisa soltar. Objetos, hábitos, crenças, pessoas. Escolha uma coisa, só uma, e libere hoje. Cada pequeno ato de desapego é, na verdade, um grande passo em direção a uma vida mais leve e focada. E toda vez que você abre espaço dentro de si, algo novo tem a chance de nascer. Hábito 5. Aprenda a respirar de novo. Vivemos em um mundo que nos pressiona a correr o tempo inteiro, como se parar fosse sinal de fraqueza. Mas a verdade é que pausar é um dos atos mais corajosos que você pode adotar, porque exige ir contra a maré da pressa.
e cuidar do que realmente sustenta sua vida: o equilíbrio. Os estoicos, que enfrentaram batalhas muito maiores do que as nossas, sabiam que a força não está só na ação, mas também na pausa. Sêneca escreveu: "Nada é mais útil ao homem do que viver de tempos em tempos consigo mesmo." Essa frase nos lembra que o silêncio e o recolhimento não são luxo, mas necessidade vital para renovar energia, clarear a mente e reencontrar propósito. Se você passa os dias correndo, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, corre um grande risco: perder o rumo. É como uma fogueira. Para manter o fogo vivo e forte, não basta jogar mais lenha. É preciso pausas para que o oxigênio circule. Sem esses intervalos, o fogo apaga. E o mesmo acontece com você. Trabalhar sem parar pode parecer dedicação, mas na verdade é o caminho mais curto para a exaustão. Agora pense em uma longa viagem de carro. Você pode dirigir quilômetros sem parar, cheio de determinação. Mas se nunca verificar o mapa, existe o risco de descobrir, muitas vezes tarde demais, que seguiu na direção errada. Parar para checar a rota não é perda de tempo, é garantir que o esforço está conduzindo ao destino certo. Assim também é na vida. As pausas não são procrastinação, mas investimento em clareza e propósito. São esses momentos que te permitem perceber se está apenas ocupado ou realmente avançando na direção certa. E você pode começar de forma simples. Reserve 10 minutos por dia para respirar profundamente, caminhar em silêncio ou apenas sentar sem distrações. Esses pequenos intervalos criam espaço dentro de você. E muitas vezes a solução que parecia impossível surge justamente nesse respiro. Lembre-se, parar não é desistir, é respeito. Respeito ao corpo, à mente e ao seu propósito. Porque quando você se permite respirar, não está interrompendo a jornada, está garantindo que terá fôlego para completá-la. E toda vez que você se concede uma pausa consciente, não perde tempo, você ganha direção. Hábito 6. Quebre seus limites agora. Imagine chegar ao final deste ano e olhar para trás com orgulho. Perceber que não foi a vida que te empurrou, mas você que decidiu se levantar, se desafiar e crescer. Que os limites que antes te seguravam já não existem mais, porque você teve coragem de enfrentá-los. Crescimento não acontece no conforto, ele nasce no terreno das dificuldades. É por isso que os estoicos viam os obstáculos não como inimigos, mas como professores. Marco Aurélio resumiu isso de forma brilhante. O que está em seu caminho se torna o caminho. O que hoje parece travar você pode ser, na verdade, o trampolim para a sua evolução. Desafiar-se não é buscar sofrimento, mas abraçar o desconforto de maneira consciente. Sêneca lembrava que dificuldades físicas, mentais e emocionais eram ferramentas para forjar caráter. Cada obstáculo superado é como um tijolo a mais na fortaleza da sua alma. Faça isso nos pequenos desafios diários, controlando sua reação quando tudo dentro de você quiser explodir, escolhendo a paciência em vez da ira, cuidando do seu corpo com disciplina, controlando o impulso de gastar ou de comer sem necessidade. Esses gestos parecem pequenos, mas cada um deles é uma vitória silenciosa. Você também pode se desafiar de formas maiores, falar em público mesmo com medo, aprender uma habilidade que parece difícil, sair da sua zona de conforto social, ou até algo simples, como dizer não a um hábito que te sabota. Cada desconforto enfrentado revela uma força que você talvez nem imaginasse ter. Porque cada vez que você transforma um "eu não consigo" em "eu consegui", sua mente se expande, sua confiança cresce e uma versão mais poderosa de você começa a nascer. O desconforto deixa de ser prisão e se torna o caminho da liberdade. Então, aqui vai o desafio.
Escolha algo que te tire do conforto. Pode ser uma conversa difícil que você vem adiando, se comprometer com uma semana de exercício ou até passar um dia inteiro sem reclamar. O tamanho do desafio não importa. O que importa é a coragem de se comprometer. Se essa lição despertou algo em você, deixe nos comentários. Hoje eu ultrapasso meus limites. Cada passo além do que você achava possível é, na verdade, um passo em direção ao seu verdadeiro poder. Hábito 7. Supere o amanhã eu faço e construa resultados. Cada dia é como uma peça de um quebra-cabeça. Quando você procrastina, não é apenas um atraso, é como deixar peças espalhadas, criando buracos que impedem a imagem da sua vida de se completar. Procrastinar não é só adiar, é uma forma silenciosa de sabotar seus próprios sonhos. Marco Aurélio já nos alertava em Meditações. Não fuja da responsabilidade que a razão te dá hoje. Você não foi feito para desperdiçar seu tempo. E por que adiamos tanto? Muitas vezes porque acreditamos que não estamos prontos, como se precisássemos de mais tempo, mais energia ou mais coragem. Mas a verdade é simples. Ninguém está 100% pronto. Lao Tzu dizia: a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Esse passo nunca é dado amanhã, ele só pode ser dado agora. Pense em algo que você vem deixando para depois. Um projeto, uma decisão, um hábito que poderia mudar sua vida. O que realmente está te impedindo? O estoicismo nos lembra que só temos poder sobre o que está ao nosso alcance. Então, em vez de se perder em ansiedade pelo futuro ou arrependimento pelo passado, escolha uma ação mínima que você pode realizar hoje. Pode ser tão simples quanto abrir o documento no computador, fazer a ligação que você vem evitando ou apenas dar o primeiro passo físico em direção à sua meta. Vencer a inércia é como enviar uma mensagem para si mesmo: eu posso fazer isso. Sêneca já dizia: enquanto esperamos pela vida, ela passa. E é exatamente isso que a procrastinação faz. Rouba o tempo que nunca volta. Quando você abandona a ilusão do amanhã, recupera o controle do agora e constrói um futuro verdadeiro. Pense em um balde vazio. Cada pequena ação que você toma hoje é como uma gota de água que o enche. Procrastinar é fechar a torneira e esperar que o balde se encha sozinho, algo que nunca acontecerá. O segredo é abrir a torneira, mesmo devagar, e deixar o fluxo começar. Sempre haverá resistência, sempre haverá a força que puxa de volta para o sofá, para as distrações, para a desculpa de que depois eu faço. Mas quando você decide agir, não importa o tamanho do passo, você prova que sua vontade é maior do que qualquer desculpa. Faça dessa lição um comprometimento na sua vida. Deixe nos comentários: hoje eu escolho agir. E se lembre, cada vez que você vence a procrastinação, você coloca mais uma peça no quebra-cabeça da sua vida e a imagem que parecia incompleta começa, enfim, a ganhar forma. Hábito 8. O que você sente, você atrai. Pense no universo como um grande campo de energia. Assim como um ímã atrai partículas, você também atrai aquilo que projeta. Não é magia, é coerência. Pensamentos, palavras e ações têm um impacto direto no que você constrói ao seu redor. Marco Aurélio já dizia: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Se a cor da sua mente é negativa, você espalha a escuridão. Se é clara e firme, você ilumina caminhos. A vida responde à energia que você transmite. Olhe ao redor. 2 pessoas no mesmo ambiente, uma motivada, determinada, confiável, a outra sempre desanimada, reclamando e duvidando de si mesma. Com quem você escolheria caminhar? A resposta é natural, porque somos instintivamente atraídos por energia positiva, atitudes construtivas e um espírito resiliente. Ser um ímã do progresso significa alinhar suas ações com a vida que você deseja.
E isso começa com você cumprindo promessas, mesmo as que você faz a si mesmo. Se disse que treinaria, treine. Se prometeu estudar, estude. Se disse que prestaria atenção, esteja inteiro. Essa energia de responsabilidade cria um ciclo poderoso. Quanto mais você age alinhado com seus objetivos, mais atrai pessoas, oportunidades e situações que reforçam seu crescimento. O estoicismo nos lembra que as circunstâncias externas não estão no nosso controle, mas a energia que você projeta, essa está sempre em suas mãos. Quer atrair sucesso? Adote hábitos que reflitam sucesso. Quer boas relações? Cultive gentileza e honestidade. Quer autocontrole? Demonstre isso em cada reação. Marco Aurélio reforça: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas ser um ímã do progresso não é sobre buscar validação externa, é sobre coerência, é viver de acordo com seus valores, respeitar seus princípios, agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira força vem do alinhamento interno, por isso pergunte a si mesmo todos os dias: as minhas escolhas refletem a vida que eu quero construir? Se a resposta for não, ajuste o que for necessário. Cada pequena mudança de atitude muda também a energia que você envia ao mundo. E nunca esqueça, como disse Confúcio, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Ao mudar sua postura, você não só muda sua vida, mas também transforma o ambiente à sua volta. Fortaleça sua energia interna e você naturalmente atrairá oportunidades, conexões e realizações. Porque sua energia é o que você tem de mais valioso e cuidar dela é escolher conscientemente o destino que deseja criar. Hábito 9. O poder de dizer não. Quantas vezes você disse sim quando no fundo queria dizer não? Cada vez que aceita algo contra a sua vontade, você entrega duas das suas maiores riquezas, o tempo e a energia. E ambos, uma vez gastos, não voltam mais. Sêneca já nos lembrava: nada nos pertence, exceto o tempo. Por isso, dizer não é rejeitar pessoas, é proteger o que é essencial. É como traçar uma linha ao redor do que você valoriza, garantindo que nada ultrapasse e destrua sua paz interior. Pense na sua vida como um vaso delicado. Ele só pode conter o que é realmente importante. Tentar enchê-lo além do limite não apenas o sobrecarrega, mas corre o risco de quebrá-lo. Marco Aurélio reforçava: perder tempo se preocupando com as ações dos outros é esquecer o seu próprio dever. E quantas vezes você já traiu suas próprias prioridades só para agradar? O sim forçado não é bondade, é negligência consigo mesmo. No início, dizer não pode parecer desconfortável, pode vir acompanhado de culpa, medo de decepcionar ou de parecer egoísta. Mas cada não dito com consciência é, na verdade, um sim à sua liberdade. É um lembrete de que você tem o direito de escolher o que entra na sua vida. Estabelecer limites não é frieza, é coragem. É um ato profundo de amor próprio. Recusar um convite que não tem nada a ver com você, rejeitar algo que compromete suas metas ou simplesmente dizer não a uma distração é reafirmar o que realmente importa. John Maynard Keynes dizia: a maior habilidade de um investidor está em recusar oportunidades que o desviem de seu foco principal. A mesma lógica se aplica à sua vida. Aprender a dizer não é um investimento em quem você deseja se tornar. Não é egoísmo, é autenticidade. E há algo ainda mais poderoso. Quando você respeita seus limites, ensina os outros a respeitarem você também. O não consciente não fecha portas, pelo contrário, abre espaço para que a sua essência floresça. E cada vez que você tem coragem de negar o que não te representa, você dá um passo firme na direção de uma vida mais leve, livre e verdadeira. Hábito 10. Volte a ter clareza e direção. A vida
é como caminhar por um trilho em constante movimento. Em alguns momentos, tudo flui com leveza, sentimos que estamos na direção certa. Em outros, tropeçamos, desviamos do caminho e a clareza parece se perder. Mas há algo essencial a lembrar. Tropeçar faz parte da jornada e recomeçar é sempre uma escolha ao nosso alcance. Marco Aurélio nos deixou uma lição simples, mas poderosa. Se você tropeçar, volte ao caminho. Não é como se você tivesse caído para sempre. Essa frase captura a essência do recomeço. Não importa por quanto tempo você ficou parado. O que define sua história não é a pausa, mas a coragem de continuar. Retomar o ritmo não é tentar compensar o tempo perdido. É redirecionar sua energia para o que importa com paciência e constância. Pense nisso. Qual área da sua vida hoje pede sua atenção? Sua saúde? Um projeto que ficou para trás? Um relacionamento que perdeu a conexão? É o primeiro esforço que quebra a inércia. Depois disso, cada movimento fica mais fácil, até que a roda começa a girar sozinha. Assim também é com a sua vida. Basta o empurrão inicial para criar impulso. Sêneca dizia: apressa-te lentamente. O progresso não está na velocidade, mas na consistência. Um passo pequeno hoje é infinitamente mais poderoso do que a promessa de grandes passos amanhã que nunca chegam a acontecer. Recomeçar é respeitar o tempo das coisas e, acima de tudo, o seu tempo. Assim como um jardineiro prepara a terra antes de plantar, você também precisa preparar sua mente e coração antes de avançar. Tire um momento para ouvir a si mesmo, ajustar o que for necessário e se reconectar com o que realmente tem valor. Recomeçar não é sinal de fraqueza, mas de autocuidado. Cada tropeço é uma prova de que você está aprendendo, crescendo, se tornando mais resiliente. Retome o fluxo da sua vida. Seu movimento não precisa ser grande ou chamar atenção. Precisa ser verdadeiro, autêntico e que represente sua decisão de seguir em frente. Para marcar essa mudança, comente agora: hoje eu recomecei. Leve com você esses 10 hábitos e que cada escolha consciente seja um tijolo na construção de uma vida mais clara, equilibrada e forte. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.